graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E desde já quero deixar um convite para você. Hoje, nessa quarta-feira, às 19 horas, aqui na igreja Casa na Rocha, nós vamos ter um culto de celebração ao Senhor especial, das 19 às 20 horas, por causa do lockdown, né? Então, venha participar, venha celebrar conosco, venha ouvir uma palavra de Deus abençoada para o seu coração, no nome de Jesus, nessa quarta, 19 horas, na rua Doutor Camargo, 4555, no centro de Umuarama, Paraná, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa palavra de hoje, terminando, glória a Deus, o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Nós estamos nessa jornada, através do Evangelho de Marcos, um evangelho sintético, que resume a vida e obra de Jesus de Nazaré, para nós aprendermos coisas preciosas para os nossos corações. Evangelho de Marcos 2, 23, olha o que diz o texto sagrado, está aqui a Bíblia comigo. Ora, aconteceu que ao atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Perguntaram eles. Mas ele lhes respondeu: Jesus, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Perguntou Jesus. Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da preposição, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Perguntou Jesus. E ele acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui é um texto tremendo que nos ensina até onde vai a religiosidade humana, né? A que ponto a religiosidade pode cegar os corações humanos. Aqui Jesus, vivendo na graça de Deus, ensinando a graça de Deus, aqueles que ali estavam com ele, nos mostra o valor, né, da vida acima de todas as coisas. Nós vemos aqui que os discípulos estavam colhendo espigas no meio da seara. Por quê? Porque estavam com fome. A fome é um dos instintos mais básicos do ser humano e é necessário comer para sobreviver. Então, a vida é esse princípio extraordinário de Deus, está acima de todos os demais princípios da palavra de Deus, porque a preservação da vida agrada o coração de Deus. E aí os fariseus, como estavam debaixo daquela religião farisaica, de aparência, falsa piedade, debaixo de uma cegueira religiosa, infelizmente não entenderam isso que os discípulos estavam fazendo. E é muito interessante nós aprendermos isso. Olha só, a religiosidade pode cegar as pessoas. O legalismo pode fazer com que você enxergue o outro sempre de forma negativa, pessimista, crítica, sempre achando defeito no outro, sempre achando que o outro é o que falha e nunca olhando para dentro de si, para suas próprias falhas. É o exemplo aqui dos fariseus. E Jesus confronta eles, mostrando que Davi também, lá no Antigo Testamento, mais de 1000 anos antes, havia entrado dentro da casa de Deus e comido os pães das preposições, que naquela época não era lícito para se comer, mas como ele estava com fome, não havia mais nada ali para comer, ele pediu ao sacerdote, o sacerdote deu a ele aquele pão e ele comeu bem junto com ele os seus soldados, mostrando que até as leis humanas devem preservar os homens e que o saciar a fome, né, os instintos mais básicos de preservação do corpo humano, da vida humana, estão acima de qualquer lei que qualquer homem ou qualquer pessoa pode estabelecer. Outro ensinamento tremendo aqui é com relação ao sábado, né? Então eles se ofenderam por quê? Porque os discípulos estavam colhendo espigas no sábado. E no sábado, vocês sabem, os judeus não colhiam nada, não faziam nada de trabalho, de serviço, nem nada. Eles preparavam, inclusive, as comidas, tudo, deixavam tudo prontinho para que no sábado estivessem descansando. E aí Jesus ensina um princípio: comer não é trabalho, né? Estar ali se alimentando não tem problema nenhum. Jesus nos ensina que o sábado foi feito para o homem, ou seja, Deus não precisa do sábado. É o homem que precisa do sábado. A palavra sábado no hebraico significa Shabat, significa descanso.
E Jesus é o nosso sábado agora. Jesus é o nosso Shabat. Jesus é o nosso descanso. É nele que nós precisamos descansar. É claro que o princípio do Shabat, o princípio do descanso, pelo menos um dia da semana, continua válido no sentido que todos nós que trabalhamos, que nos esmeramos, diligentemente, a fim de produzirmos riquezas para a nossa subsistência, da nossa família, da nossa casa, precisamos sim, pelo menos separar um dia da semana para repousar, para descansar, senão nós vamos ter uma série de problemas físicos, emocionais, problemas na família, problemas de saúde principalmente, por não descansar, por trabalhar demais. O trabalho é uma bênção de Deus, mas quando você trabalha demais, trabalho demasiado, exagerado, exacerbado, infelizmente, em vez de ser bênção, se transforma em maldição. Trabalhar de menos é maldição, trabalhar demais também é maldição. Então nós precisamos ter uma vida profissional, de trabalho, de ofício, de vocação, de forma equilibrada, a fim de produzirmos riquezas para a nossa subsistência, para o cuidado dos nossos, da nossa casa, a fim de que Deus seja honrado através do nosso trabalho e nós não estejamos nos autodestruindo ou nos detonando com exageros com relação ao trabalho, tá bom? Então tome esse cuidado, lembre-se, o sábado, o Shabat, simboliza Jesus, ele diz, eu sou o Senhor do sábado, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, ou seja, o sábado foi colocado para os homens descansarem, louvarem a Deus, buscarem ao Senhor, orarem a Deus, descansarem seus corpos, confiarem de que do Senhor vem a provisão, é Deus quem estabelece a nossa prosperidade. Prosperidade nada mais é do que ter todas as nossas necessidades supridas pelo poder de Deus. Amém? Então lembre-se, Jesus é seu Shabat. Descanse em Jesus. Fé é uma tríade. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. O Shabat do cristão é Jesus de Nazaré. Descanse em Jesus, confie na sua provisão, no seu cuidado com a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Venha nos visitar hoje, nessa quarta-feira, 19 horas, Dr. Camargo, 4555, no centro de Umuarama, aqui, 19 horas, a nossa celebração na Igreja Casa na Rocha. Também, se você quiser nos conhecer, nosso Instagram, Facebook e YouTube é Igreja Casa na Rocha. Siga-nos lá, mantenha-se conectado conosco para que você possa receber todas as nossas notificações. E também, meu irmão, se você quiser ser um semeador, ser um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo, através da nossa vida e do nosso ministério, entre em contato conosco, nós vamos deixar um link abaixo de como você pode ser um semeador, ofertar, dizimar, o que Deus colocar no seu coração para estar contribuindo com essa obra linda que Deus está fazendo. Aqui embaixo tem todo no link de descrição como é que você pode fazer isso, tá bom? Nosso site é casanarrocha.com, um site que visa edificar, abençoar a sua vida, artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça para que você cresça e floresça no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia, abençoado pelo Senhor, que a graça e a paz de Deus venha sobre você. Eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos esse momento, essa palavra, esse breve devocional, essa reflexão, compreendendo que a vida está acima de todos os outros valores, ó Deus, e leis que estabelecem estatutos e mandamentos, porque o Senhor é a vida, Jesus é a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a vida está acima de toda e qualquer lei. Pai, livra-nos da religiosidade, do legalismo, da cegueira religiosa, ó Deus, a fim de que nós não venhamos a ficar criticando os outros, ao mesmo tempo julgando os outros, mas que possamos, com o amor de Deus, com a compaixão do Senhor, amar as pessoas, amar o pecador e rejeitar o pecado, a começar na nossa própria vida. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a termos um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré. Dá-nos um coração puro diante de Deus, santificado, consagrado, dedicado ao Senhor todos os dias, e ajuda-nos a participarmos do Shabat do Senhor, a descansarmos em Deus, pelo menos um dia da semana, descansarmos os nossos corpos, descansarmos na presença do Senhor e confiarmos nos teus cuidados, no teu amor, na tua provisão, na tua prosperidade.
Abençoa cada um dos meus irmãos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus vos abençoe, a graça e a paz. Beijão do pastor Giovanni. Amém e amém.